De pé comigo para nós lermos a palavra do Senhor hoje. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Você pode dizer bem alto comigo: correi de tal maneira que o alcanceis. O tema da minha mensagem hoje é correndo com Jesus. Correndo com Jesus. Quantos querem aqui correr com Jesus? Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos te agradecer. Com os próximos instantes aqui, a tua palavra vai ser liberada em nossos corações. A tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes e apta para discernir os intentos do coração. E nós pedimos que a tua palavra hoje possa cumprir em nós aquilo que está no seu coração, que nós possamos ser impactados, Jesus, e essa palavra possa nos mover para o lugar onde o Senhor quer nos levar hoje. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode se assentar na presença de Deus e me dar de presente sua atenção. Correndo com Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, ele compara a nossa vida com Deus com uma corrida. A propósito, eu gosto de correr. E essa corrida, gente, o qual ele fala, é como se ele estivesse sugestionando. O seu percurso com Deus é um momento que você está caminhando, que você está correndo, e obviamente uma corrida ela é determinada por 3 estações. Toda corrida tem 3 estações, 3 estágios. O primeiro estágio é a linha de partida, o segundo é um percurso e o terceiro é a linha de chegada. Todo mundo começa a caminhar, ele parte de uma linha de partida, tem um percurso que necessário se envolver nessa corrida e logo depois terá essa linha de chegada. E da mesma maneira com Deus, a nossa jornada de fé também é como uma corrida. Alguém de bem alto me diga: uma corrida. A linha de partida, obviamente, gente, é o momento da nossa decisão de entrega da nossa vida a Jesus. Sem dúvida, essa é a decisão mais importante da nossa vida. Quando você decide receber Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Quando você crê no seu coração em Jesus Cristo, você crê que Jesus é o Filho de Deus e você declara que a sua vida, então, agora é dele. Esse é o momento da linha de partida. Quando você recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus gerou fé no seu coração. Porque a propósito, a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu digo para você, se você apenas começar a ouvir a palavra de Deus, isso vai gerar fé no seu coração. Provavelmente você está aqui hoje porque a palavra de Deus alcançou você, isso gerou fé na sua vida. Mas nesse momento, quando a fé entra no seu coração, você toma uma decisão, e você diz: Jesus, eu quero te servir, eu quero que o Senhor seja o meu mestre, eu quero ser um discípulo teu, eu quero te confessar como meu Senhor e meu Salvador. Então, com oração se crê, que é a linguagem de fé nossa. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, que com a boca se confessa para a salvação. A palavra de Deus diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Quantos aqui com sua própria boca você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você confessou a Jesus? Esse é o início, a nossa linha de partida dessa corrida com Deus. Obviamente, essa decisão vem acompanhada do batismo nas águas. O batismo nas águas é o selo, é a declaração pública da nossa fé em Cristo Jesus. A propósito, Marcos capítulo 16 fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele está dizendo: se você crer e for batizado, será salvo. Porque obviamente, com o coração se crê, com a boca se confessa, e depois que você confessou com a sua boca, aquilo que aconteceu aqui dentro de você se torna uma declaração pública, onde você desce as águas e você é batizado, e nesse momento você diz: Jesus, publicamente eu estou declarando, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Todos os dias, eu acredito que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, mas eu particularmente, eu acredito veemente nisso, que o dia do nosso batismo nas águas, os olhos do Senhor pairam sobre a nossa vida. Amém. Esse momento é como Deus, como um pai, Ele estivesse nos assistindo. Foi assim com Jesus, você lembra? Quando Jesus desce as águas e João Batista batiza Jesus, quando Jesus levanta das águas, a palavra de Deus fala que Deus do Pai, o Pai bradou lá do céu, Ele declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu muito me alegro. Amém. Não é incrível? Nesse momento, Deus afirmando a identidade de Jesus como filho dele, e dizendo o quanto ele era amado.
O momento que você batiza nas águas é a sua filiação em Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de João capítulo 12, mas todos a quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, você deixa de ser uma criatura para se tornar um filho de Deus agora, e esse é o momento que a voz de Deus brada: este é o meu filho, esta é a minha filha, em quem eu muito me alegro. Isso é o início da nossa jornada com Deus, o início da nossa corrida com Deus. Porém, gente, eu quero sugestionar para você, que na vida com Deus, na corrida com Deus, a grande questão não é apenas como você começa a corrida, mas é como você termina essa corrida. Não tem a ver apenas com a linha de partida dela, mas tem a ver, gente, com a linha de chegada. E corridas sempre tem a ver, não apenas com começar bem, mas terminar bem. Porque a propósito, você pode começar a correr bem, mas a pergunta é: você terminará bem a sua corrida com Deus? Se toda corrida é determinada por 3 estações, a propósito, linha de partida, percurso, linha de chegada, também numa corrida, gente, existem 4 momentos que são decisivos, 4 momentos decisivos numa corrida. Eu tenho um amigo meu, ele mora na Alemanha, e ele é corredor de ultramaratonas, e ele corre, gente, por 100 quilômetros seguidos. O último recorde mundial foi dele, e ele correu 100 quilômetros em um pouco menos de 8 horas. Uau! 100 quilômetros, você não corre 100 quilômetros, ele fala: Mateus, parece que as suas pernas vão cair do seu corpo. Mas ele fala que toda corrida ela é terminada exatamente por 4 momentos. Obviamente o primeiro, a linha de partida, né, que tem uma empolgação. Ele diz: Mateus, a linha de partida tem empolgação, todo mundo está animado, eu vou ganhar essa corrida, eu vou chegar até o final. Mas logo depois desse momento de empolgação, chega o momento da provação. Ele falou: chega um momento parece que o teu corpo não quer mais responder, e começa a vir um pensamento na sua mente, dizer: pare de correr, desista. Quando chega as subidas, ele fala, o corpo começa a experimentar algo muito louco, e a vontade de parar é enorme, é um momento de provação. Mas ele fala: então agora existe o outro momento, que apenas quem vence precisa experimentar, que é o momento de perseverança. Ele diz: no momento da aprovação durante a corrida, você precisa decidir se você vai perseverar e continuar correndo, ou você vai parar. Esse é o momento determinante. Não é parecido com as palavras de Jesus também, em Mateus capítulo 24, verso 12, quando Jesus fala: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. É como uma corrida, e Jesus está dizendo: quem permanecer no momento da aprovação, quem permanecer até o final correndo, este será salvo. Ele fala: o 4º momento de uma corrida é o momento da vitória, porque depois de você passar pela empolgação, você foi a aprovação, você foi a perseverança, e não existe nada mais incrível do que o momento da linha de chegada, o momento que você diz: eu completei, eu corri e eu consegui vencer. Amém. O apóstolo Paulo, que comparou a nossa caminhada na fé com uma corrida, ele tem muito a falar a respeito disso. E quando ele chega no final da sua vida, ele está tendo uma conversa com um discípulo dele chamado Timóteo, e ele fala essas palavras em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 7, ele diz: combati o bom combate, guardei a minha fé, e eu terminei a corrida. Você pode dizer mais um dia: terminei a corrida. Algumas traduções falam completei a carreira. Eu gosto dessa versão que diz terminei a corrida. Ele está dizendo: eu cheguei à linha final. Não apenas eu comecei a correr bem com Deus na linha de chegada, não apenas eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu criei, eu confessei com a minha boca, não apenas eu batizei nas águas, não apenas eu fiz o percurso, mas ele está dizendo: eu cheguei à linha de chegada. O que é mais incrível que ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça. É um prêmio que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda, mas a todos que se manteram correndo, mas a todos que perseveraram com o Senhor, mas a todos que decidiram no coração dizer: eu vou completar essa minha corrida com o Senhor. E assim como o apóstolo Paulo, quantos aqui querem no seu coração poder dizer um dia: eu terminei a minha corrida com Deus, eu não parei no meio da minha corrida, eu permaneci fiel a Deus até o final? Todos nós queremos chegar ao final dessa corrida. Porém, gente, eu quero falar algo para você. Eu já vi muitas pessoas parando de correr com Deus, muitas pessoas que começaram bem na sua linha de partida,
mas durante o percurso, elas pararam de correr. Alguns, talvez até se distanciaram do Senhor e perderam sua salvação, porque pararam de correr. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele usa a expressão, naufragaram na fé. Não mais a comparação com uma corrida, mas com um naufrágio. Obviamente, alguém que vai velejar, vai sair de uma linha de chegada, vai ter um percurso a um ponto de chegada. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, alguns naufragaram. Alguns, nessa corrida, pararam de correr. E eu quero falar contigo hoje, gente, sobre 3 coisas que tiram pessoas da corrida com Deus. 3 coisas que fazem muitas pessoas pararem de correr com Deus. Quem está pronto para isso? Amém? Onde você está? A primeira coisa, gente, que eu quero compartilhar contigo, e eu vi a vida inteira pessoas parando de correr com Jesus, é por causa da amargura e da falta de perdão. Cara, eu cresci minha vida dentro da igreja, e eu vou falar para você, gente, de vez em quando eu pego fotografias antigas, mais alguém? E você começa a olhar, nossa, evaporou, o que é feito desse, cara, nem lembrava mais que esse louco existia, que fim deu? Pegue fotografias, e você verá, pessoas que em algum momento, largaram bem na corrida com o Senhor, estavam caminhando bem, mas em algum momento pararam. Mateus, qual é uma das razões que mais pessoas pararam de correr? Eu não tenho dúvidas, gente. Amargura e falta de perdão tem sido a razão de muitas pessoas pararem no percurso com o Senhor. O primeiro sintoma de uma pessoa que ela está amargurada, que ela está chateada, que ela está com falta de perdão, é o amor no coração dela pelo Senhor esfriar. Quando você está magoado por dentro, quando você deixa que a falta de perdão entre seu coração, o seu amor por Deus começa a esfriar. Agora, algo que nós vamos entender, gente, qualquer nível de relacionamento não é linear, porque pessoas falham conosco, pessoas são imperfeitas, pessoas fracassam, pessoas erram, e ofensas então são inevitáveis. Eu tenho descoberto, gente, que muitas pessoas já deixaram a casa de Deus, porque em algum momento elas se ofenderam com alguém, porque em algum momento elas sentiram como se alguém tivesse pisado no calo delas, e naquele momento elas fizeram um biquinho, e ela disse, não vou mais. Por quê? Porque aquela pessoa me ofendeu. Uau! Você caminhar nessa vida ao lado de pessoas e nunca ser ofendido, seria o mesmo que você tentar ir a uma praia e não tentar sujar os seus pés de areia. É óbvio que se pessoas são imperfeitas, às vezes vão falhar uns com os outros. E eu fico pensando, gente, talvez no tamanho de uma igreja como nós, desse tamanho, é quase impossível que alguém em algum momento não fale com você, a propósito, só que alguém perto de você diga, eu sou o próximo candidato a te ofender. Uau! Mateus, sério mesmo? Com certeza, as ofensas são inevitáveis, mas a grande questão então, não é a ofensa em si, mas a dificuldade que muitos têm em praticarem e viverem uma vida de perdão. Perdão em nossa vida é apenas uma decisão. Alguém grite bem alto comigo, diga uma decisão. Eu relembro, uns anos atrás, eu li um livro, ele era bastante interessante, a capa dele era vermelha, e o título do livro se chamava A Isca de Satanás. Uau, a isca do chifrudão. Quando eu olhei o livro, me chamou a atenção, eu pensei que queria saber qual era essa isca, que ele está tentando usar com muitas pessoas. Eu me lembro até hoje, a capa do livro tinha um anzol, a capa do livro era vermelha, e eu pensei, isso deve ser muito relevante, provavelmente o inimigo vai tentar usar essa isca na minha vida, e eu pensei que ele falaria qualquer tipo de assunto, mas quando eu abri o livro eu comecei a ler, ele falava, a principal isca que o inimigo rouba pessoas, é a amargura e a falta de perdão. O inimigo, gente, quer que entre espinhos no seu coração, que você se ofenda com pessoas, que você se machuque com pessoas. Agora, ofensa, eu costumo dizer que é um evento, mas amargura é uma decisão na nossa vida. Ser ofendido muitas vezes vai acontecer. Agora, o momento que vem a ofensa, você precisa decidir, o que você fará com ela? Você terá uma decisão de perdoar, você simplesmente irá me afastar de onde eu gostaria de estar, mas na verdade eu estou ofendido, então eu decido me afastar. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, gente,
tem um grande problema com uma pequenina palavra chamada perdão. Por que eu me ofendo? Já paraste para pensar? Por que eu me ofendo? E aqui está um segredo para você. Quanto maior o orgulho presente no seu coração, maior a sua capacidade de se ofender. Pessoas de fato humildes, elas aprendem a perdoar, elas aprendem a passar por cima dos problemas, e apenas pessoas de caráter e de genuína humildade, constantemente elas decidam perdoar uns aos outros. Não é incrível Jesus? Jesus está na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos narra que em certo momento um soldado começa a falar palavras para Jesus, ele diz: você não é nada do Filho de Deus, se você fosse Deus, você poderia descer dessa própria cruz, se salve a si mesmo, você não passa de um bobo. Cuspiam em Jesus, colocaram uma frase em cima da cruz dele, escrito Rei dos Judeus, caçoando de Jesus. Mas não é incrível? Conseguiram bater em Jesus, conseguiram humilhar Jesus, conseguiram segurar o rosto de Jesus, conseguiram crucificá-lo, matá-lo, mas jamais conseguiram ofender o nosso Senhor Jesus. Amém. É incrível as palavras do Senhor Jesus na cruz. Ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não é incrível? A maneira como Jesus determina no seu coração: eu não vou deixar com que ofensa entre na minha vida, eu já tenho a decisão de sempre perdoar. Você pode dizer comigo? Diga sempre, perdoar. Alguns anos atrás, uma fatalidade alcançou a vida de um amigo meu. Ele tem sua própria família e os pais deles moravam sós, os pais dele eram bastante idosos. Inusitadamente, os pais dele receberam a péssima visita de 2 assaltantes, que além de saquear a casa deles, não consigo falar a palavra, essa palavra mesmo, colocaram sacolas sobre o rosto daqueles 2 idosos, prenderam a respiração até matá-los. 2 dias depois, meu amigo chegou até a casa para visitar seus pais. Ele encontrou seus pais mortos ao chão. Ele me narrava a experiência. Ele falava: Mateus, eu nunca senti esse tipo de dor, de revolta. Eu nunca senti algo tão dolorido no meu coração quando eu via meus pais. Eu vi que a morte não tinha sido algo natural. Os 2 estão mortos. Ele falou: eu senti uma revolta tão grande. Eu jurei no meu coração: eu vou matar os homens que fizeram isso. Eu prometo que com a minha vida, enquanto eu estiver vivo, eu vou perseguir esses homens para matar. Se passou por 1 mês, a polícia encontrou os 2 delinquentes, os prendeu, anunciaram para esse meu amigo: está preso, os assassinos dos seus pais. E ele, no coração dele, ele pensou: eu queria dar um jeito de matá-los, fazer algo para matá-los. E ele falou que nesse momento ele ouviu Deus falando com ele. Ele falou: esse é o momento de você deixar com que a justiça seja feita, mas você precisa perdoar. Amém. Ele diz: perdoar? Perdoar como, Deus? Eles tiraram a vida em defesa de 2 idosos, meus pais, pessoas que eu amava, de maneira assim o Senhor pede que eu perdoe? Seria justo eu perdoá-los? E ele falou para mim: Deus me falou, o perdão não é apenas para liberar eles, o perdão é para que você seja livre. Verdade. Ele falou que na presença de Deus ele chorava muito, ele sentia muita raiva, e naquele momento ele decidiu orar e dizer, ele sabia o nome dos 2 assassinos do pai dele, e ele falou, seus pais, ele dizia, citava o nome deles e dizia: Deus, eu estou decidindo agora perdoar os assassinos do meu pai. Eles estão entregues para o Senhor. Eu não farei justiça com as minhas mãos. O Senhor é dono da justiça. Eu decido apenas perdoar. Ele falou que quando ele fazia essa oração, ele falou: eu não sei descrever, Mateus, até agora a sensação, mas é como se eu tivesse veneno dentro da minha vida, dentro do meu coração, que começou a sair. Era como aquela tristeza, aquela escuridão que tinha tomado conta de mim, começasse a sumir. Ele falou: dói no meu coração até hoje lembrar,
mas eu decidi perdoar, porque o perdão nunca foi apenas para eles, o perdão foi a libertação do meu coração. Amém. O fato é, querido, que muitas pessoas se ofendem. A questão não será quando você será ofendido, mas a questão é como você estará disposto a perdoar. O apóstolo Paulo tem muito a falar a respeito disso. Em Hebreus capítulo 12, no verso 15, ele diz: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote no coração, perturbando e contaminando a muitos. Ele diz que ninguém se exclua da graça de Deus. A propósito, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. É a graça do Senhor quem nos salvou. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: cuide para que ninguém se exclua, em outras palavras, que ninguém perca a salvação. Mateus, como alguém poderia se excluir da graça de Deus? Ele mesmo responde: que nenhuma raiz de amargura brote dentro do vosso coração. Lembre, ofensa é um evento, amargura é a sua decisão. Você não pode impedir as pessoas de te ofenderem, mas você pode impedir que o seu coração fique amargurado. O apóstolo Paulo está dizendo: quando você permite que a amargura brote, é como uma raiz que vai crescendo, e ela causa perturbação, ela contamina a muitos. Ele está dizendo: você vai se excluir da graça de Deus. E a razão por que ele diz que você vai se excluir da graça de Deus, o próprio Jesus responde em Mateus capítulo 6, Jesus ele fala, verso 14 e 15, Mateus 6, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Jesus está dizendo: você perdoa e Deus Pai te perdoa. Você não perdoa e Deus não te perdoa. Quando você decide não perdoar, quando você decide ficar debaixo da ofensa, em outras palavras, você está se excluindo da graça de Deus, porque se a graça do Senhor é o que nos perdoa os nossos pecados, imediatamente quando você não perdoa, Deus não pode lhe perdoar. Na oração, o qual Jesus nos ensinou a fazer do Pai Nosso, Jesus fala: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdão é essa decisão de estender a graça de Deus. E eu gosto de falar mais ou menos dessa maneira: se Deus, sendo perfeito, perdoa uma pessoa imperfeita como eu, porque eu imperfeito não perdoaria alguém imperfeito também? Uau! Deus estende seu amor e a sua graça. Pedro, um dia indignado, aproximou-se de Jesus em Mateus capítulo 18, verso 1, e disse: Jesus, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não, Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, aprenda a decidir, aconteça o que acontecer, apenas perdoe. Amém. Mas quantas vezes? Jesus, eu preciso perdoar esse meu marido que é grosso, veste um pijama horroroso, quando não muito está com um pingo de urina na cueca. Jesus está dizendo: perdoe sempre. Mas Deus, até quando precisarei perdoar essa minha esposa, que nunca me tira do sério, exceto quando respira? Jesus está dizendo: perdoe sempre. Porque no perdão é manifestado a natureza de Deus. Amém. Muitas pessoas, a gente tem parado de correr com Deus, sabe por quê? Porque elas não decidiram na sua vida: aconteça o que acontecer, eu vou perdoar. Gente, eu vou falar para você, eu estou correndo a minha jornada com Deus, eu comecei a minha linha de partida, e eu estou nesse percurso. Quantas vezes eu já fui ofendido nesse percurso? Quantas vezes eu já encontrei uns camaradas que eu olhei para esse aí, rapaz, vale a pena servir, amar, pastorear. Mas já encontrei uns camaradas que eu falei: esse aí não vai num pastelzinho com uma coca. Mas mesmo assim, quando pessoas nos ofendem, quando as pessoas jogam pedras em nós, a nossa decisão deve ser: isso não vai impedir o meu ânimo de continuar correndo com Jesus. Amém. Uau, isso pode parecer doloroso, isso bateu no meu coração, tentou entrar um espinho aqui, mas quer saber? Eu posso arrancar esse espinho e decidir perdoar, eu posso decidir continuar correndo, porque Deus me chamou para completar essa corrida. Quem pode dizer amém? Amém. A segunda razão porque muitas pessoas param de correr, eu quero me deter um pouquinho nisso, isso vai ficar interessante hoje à noite.
é o mundo e a sua ilusão. Você pode dizer comigo, o mundo e a sua ilusão. O apóstolo Tiago tem bastante a respeito de falar sobre isso. Tiago capítulo 4, verso 4 nos diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Cara, não tente caminhar com os dois de mão dada. Se você quiser pegar uma mão em Deus e outra mão no mundo, não vai dar certo. Ele diz: quem quer ser amigo de Deus, automaticamente já é inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus, porque os valores não são os mesmos. Deus é santo e o mundo é impuro. Deus nos chama a um caminho de pureza, de santidade, de separação, e o mundo prega para você outra coisa. O mundo prega para você satisfazer os próprios prazeres carnais e morais da sua vida, e você apenas seguir do seu jeito, e as duas coisas não vão funcionar. Costumo dizer, gente, que o mundo, ele tem um sentido, ele tem como uma correnteza. É importante você saber, quando eu estou falando do mundo, a palavra, eu não estou falando a respeito da esfera global. Eu quero que você imagine, o mundo é uma cultura, um sistema, uma maneira de fazer, de viver. O mundo tem uma correnteza. A correnteza do mundo todos estão caminhando por aqui, num caminho de luxúria. Você sabe o que é luxúria? É esse prazer desenfreado, essa busca desenfreada por satisfazer prazeres carnais. O mundo age dessa maneira. O mundo está indo nessa direção, onde o mundo diz: cara, é totalmente ok você conhecer uma pessoa hoje e no mesmo dia você já ir para a cama com ela e ter relacionamento sexual. Isso é normal, é a correnteza do mundo. Todos estão indo para cá, mas você é um cristão e você está indo contra a correnteza, onde você diz: eu estou me guardando, eu estou me separando. Se eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo. Se eu sou solteiro, eu estou me guardando para o Senhor. O mundo diz: vamos por aqui, vamos idolatrar o dinheiro, onde nós amamos isso. O dinheiro é mais importante que tudo na nossa vida, e nós passamos por cima de pessoas para alcançar dinheiro. Mas um cristão está à contramão, na correnteza. Ele diz: a minha vida é para servir a Deus, eu sou um mordomo, então eu ajo com generosidade no reino e na vida de outros irmãos. Amém. Existe um fluxo diferente entre outros, mas o fato é que ele está dizendo: quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Algo que eu descobri, gente, que muitas pessoas param de correr com o mundo, com Deus. Sabe por quê? Porque o mundo tem uma falsa ilusão. O mundo tenta falar para você que se você vivesse lá daquela maneira, você seria feliz. Que se você caminhasse daquela maneira, isso completaria o seu coração. Mas deixa eu falar algo poderoso para você hoje aqui, cara. O mundo pode te oferecer uma noite de prazer, mas ele não pode te dar alegria. Você pode ter uma noitada de muito prazer, mas no outro dia de manhã eu prometo para você, a alegria não continuar no seu coração, porque a alegria é apenas um fruto do Espírito, e quando nós caminhamos no relacionamento com Deus, nós temos de fato alegria na nossa vida. Quando Jesus entra no nosso coração, esta é aquilo que mata a nossa sede, é a verdadeira alegria em nosso coração, não é apenas uma alegria momentânea, mas é algo permanente na nossa vida. Muitas pessoas, elas estão iludidas, pensando: o mundo teria algo para me completar. Ontem eu estava num casamento, no final do casamento, as pessoas estavam ali festejando, e um cara se aproximou de mim e falou: pastor, você falou uma palavra comigo uns dias atrás, e aquilo marcou meu coração. Eu queria te dar um presente. Eu falei: muito obrigado. Ele falou: você não bebe, né? Eu falei: não. Ele falou: eu queria te dar um vinho. Eu falei para ele: me dê outra coisa, você vai desperdiçar esse presente. Ele falou: se eu te der um vinho, você não vai beber? Eu falei: tenta a sorte. Na faculdade, 5 anos, moleque ficaram me importunando 5 anos para beber, eu não bebi. Ele falou: então, acho que não vou mais lhe dar o vinho. Mas ele falou: eu gosto muito de vinho, vinho que me faz feliz. E eu falei para ele, não falei, eu apenas pensei, eu falei: você nem sabe a única coisa que tem o poder de fazer alguém realmente feliz. Estamos ali, as pessoas estão ali, dançando, coisas, eu estou aqui, sentado, mais um pouco, o meu horário para ir embora. Quando eu estou para ir embora, eu vou ao banheiro, Algo interessante sobre banheiro dos homens: as mulheres talvez nunca entraram no banheiro dos homens, graças a Deus por isso. Mas tem algo que é cômico, sem sentido.
mas é mais prático, né? Onde todos os homens estão enfileirados, um do lado do outro. Tem um recipientezinho que você faz algo ali. É mais prático para os homens. E nesse momento ninguém olha para o lado, apenas para avante, direto. E eu estou aqui como bom homem também, olhando. Estamos em 4 nesse momento. Eu estou com os olhos fixos no azulejo. Glória a Deus por isso. De repente, um cara que estava do meu lado fez assim, bonito. Eu falei... Ele falou, bonita palavra, pastor, hoje. Eu falei, Deus abençoe meu filho. Ele se retira, o cara estava do meu lado, fez assim para mim, eu falei... E o outro se retirou. Quando eu estou chegando na pia ali, eu lavei as minhas mãos, eu ia enxugar as mãos, o cara me abordou e falou assim, ô pastor, eu queria estar perto de Deus, eu queria caminhar com Deus, eu posso te dar um abraço? Eu falei, você poderia esperar eu secar as mãos? Eu tinha acabado de lavar. A propósito, quando você vai no banheiro, uma coisa boa é lavar as mãos. Isso não está na Bíblia, mas eu prometo para você, é certo, Deus se agrada disso. Quando eu enxuguei minhas mãos, ele começou a compartilhar comigo, ele estava com um copo de uísque na mão, ele falava, pastor, isso aqui representa a minha vida. Por vários anos, todos os finais de semana, a minha alegria, o que eu tento completar na minha vida, é tomar esse uísque. Eu fumo bastante, isso é para a minha ansiedade, ele fala. E ele fala, eu tenho relacionamento com muitas mulheres, já por décadas, eu estou tentando completar a minha vida dessa maneira, e isso nunca me fez feliz. Penso, uau, você está abrindo o coração no banheiro? Ele estava com um copo de uísque ali, e eu comecei a falar para ele, cara, Jesus tem o poder de completar a sede, matar a sede que está no seu coração. Amém. E nesse momento Deus falou comigo, Ele falou, Mateus, ore por ele. Eu falei, Senhor, aqui no banheiro? Isso vai ser um pouco estranho. Nesse momento já está outros passando, eu falei, cara, posso orar por ti? Ele falou, por favor. Eu falei, vamos lá. Ele abriu uma das mãos, a outra estava com um copo de uísque, e eu estou dentro do banheiro ali, orando por ele, dizendo, Espírito Santo, revele Jesus para esse homem, que ele seja capaz de ver a única pessoa que tem o poder de completar o coração do homem, a única pessoa que tem o poder de matar a nossa sede. Mas nesse momento, algo de Deus foi comunicado ao meu coração. Eu falei para ele, cara, você quer encontrar o Senhor? Ele falou, sim. Eu falei, talvez se você quiser encontrar o Senhor, você vai ter que fazer uma decisão na sua vida, a decisão de entregar de fato a sua vida ao Senhor, e deixar com que Deus seja a tua fonte de suprimento e não mais outras coisas. Talvez você precisará deixar alguns pecados, algumas coisas, para que você encontre o Senhor. Você precisa escolher de quem será a sua vida, se você vai ser amigo do mundo ou amigo de Deus. É isso que Isaías capítulo 59 nos fala, que Deus não está longe, que a sua mão não está encolhida para que nos abençoe, ou os seus ouvidos surdos para que não nos ouça, mas fala, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, cara, eu quero chegar perto de você, mas você precisa decidir, você quer o pecado ou você quer a minha presença? Eu falei para aquele cara, você precisa escolher. Ele falou, eu quero escolher. Isso aqui por décadas da minha vida, eu estou tentando completar a minha vida com isso, ainda não fez. Eu dei o meu número para ele, eu falei, me mande uma mensagem. Jesus tem um propósito na sua vida, Deus quer completar o seu coração. Eu falei, que Deus lhe abençoe. Eu estou caindo fora desse banheiro. Quando eu saí do banheiro, mais incrível, lembra o cara que estava do lado, que tinha dito boa palavra, pastor? Ele fez assim para mim, eu fiz assim para ele, ele falou, eu sou desviado. Sou desviado. Eu falei, uau, vamos fazer um culto hoje à noite aqui, né? Muitas pessoas por aí estão, caminharam com o Senhor, estão precisando. Sabe qual é o fato, cara? Você precisa decidir no seu coração, a quem eu vou servir? O mundo vai tentar iludir você
tentando cativar você com ilusões que não passam de água salgada. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele acusa um homem chamado Demas, o qual eu tive a liberdade de apelidar de Demos, de ter amado o mundo presente e o abandonado. Ele fala: pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ele está dizendo: Demas foi iludido por uma falsa luz, uma falsa promessa que o mundo tem de suprir o nosso coração. O apóstolo Paulo, para o seu próprio discípulo Timóteo, ele dá um conselho. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, ele fala: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Ele está dizendo: fuja das paixões da sua mocidade, coisas que tentam roubar você de Deus. Eu prometo para você, o mundo vai tentar colocar uma falsa ilusão, tentando falar para você que você seria mais feliz vivendo daquela maneira. Algo que eu tenho comigo: você nunca pensou por que o filho pródigo, na parábola de Lucas capítulo 15, sai da casa do pai? Eu sempre tive essa pergunta: qual é a razão que o filho pródigo, tendo tudo na casa do pai, tendo um relacionamento, em algum momento ele decide olhar para o mundo? Alguém de cuidado comigo, diga: o mundo. E ele pensa que lá fora ele teria algo que não tinha dentro da casa do pai, que a propósito é uma figura do relacionamento com Deus, uma figura da igreja, esse lugar de comunhão. Você sabe, o filho pródigo pede a sua parte da herança, então ele vai gastar. A Bíblia fala uma vida dissoluta, é uma vida na luxúria, satisfazendo os prazeres carnais, tentando achar que algo que ele completasse na carne dele traria alegria para ele, até o momento que ele se encontra de uma miséria tão grande que ele desejava comer comida de porcos e não davam para ele. O que faz esse jovem fazer isso? Eu acredito, cara, que muitas vezes a ilusão que o mundo, que o diabo tenta lançar sobre a nossa vida, em tentar prometer para nós que lá fora teria algo que nós não teríamos aqui dentro no relacionamento com Jesus. Ele está dividido. Eu estou na casa do meu pai, mas será que não tem algo lá? E esse é o momento, gente, que eu descubro que muitas pessoas, elas estão com o coração dividido, ou seja, em cima do muro com o Senhor. Elas querem pegar numa mão de Jesus, e elas querem continuar dadas de mão dadas com o mundo. E aqui o apóstolo Tiago está nos dizendo: a inimizade do mundo é a amizade com Deus, a inimizade com Deus é a inimizade com o mundo. Não vai completar os dois. Em Atos capítulo 20, essa história é incrível, nos narra a respeito de um jovem chamado Eutico. Alguém pode dizer bem alto comigo? Eutico. Em Atos 20, no verso de número 8, nos diz assim: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, porque a alma, a vida, ainda está nele. Ouça o contexto. Atos capítulo 20, estavam reunidos no cenáculo, e a Bíblia é enfática em dizer para nós no verso 8, existia muitas luzes no cenáculo, ou seja, não tem razão para dormir. Quando está escuro você tem sono, quando está claro, isso não é algo sentido você dormir. Então, existiam muitas luzes no cenáculo, por mais que o apóstolo Paulo estendeu o seu discurso. Mas, gente, vamos ser sinceros, quem aqui teria a honra de ouvir uma palavra do apóstolo Paulo? Por um dia, por 2 dias, por 3 dias, por 7 dias. Amém. Eu estou na lista. Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Quanta experiência, quanta palavra de Deus esse cara tem. Você consegue imaginar, querido, a unção e o fogo do Espírito Santo num culto do apóstolo Paulo? Amém. Rapaz, o pau quebrava. Mas sabe o que esse jovem Eutico está fazendo? Nos fala que ele estava sentado na janela, ou seja, em cima do muro. Então aqui, a igreja está acontecendo, a reunião, o apóstolo Paulo está pregando, e aqui alguma coisa no mundo está a me chamar.
Alguma coisa do mundo está a me cativar, algumas luzes estão brilhando aqui. Aqui existe a luz de Jesus brilhando, mas aqui existe uma luz. Lembra que eu falei para você, o mundo tem uma falsa luz que tenta cativar você. E ele está então dividido, como o filho pródigo. Aqui é a casa do pai, mas e no mundo o que poderia me saciar? Aqui tem a palavra de Deus, mas e no mundo tem alguma coisa para me oferecer? A Bíblia fala, gente, que ele tomado de um sono profundo, porque ouça a revelação aqui, toda pessoa que está indecisa na sua decisão de entrega por Deus, ela dorme espiritualmente, ela não é capaz mais de ver o que é certo e errado, ela não é capaz de discernir o que ela deveria e o que não deveria, espiritualmente ela não consegue ver o destino, o caminho, a identidade dela em Cristo Jesus. O jovem Eutico dormiu, e tomado de um sono profundo, a Bíblia fala que ele caiu, e ele caiu para o lado de fora, e o rapaz se quebrou inteiro. Quando o camarada se quebra, meu irmão, fico imaginando o estouro. O que aconteceu? O caboclinho caiu da janela. Todo mundo corre, vamos ver o que aconteceu. Disseram, o cara morreu, Paulo. E Paulo chega e diz assim, não, gente, o cara está inteiro quebrado, está respirando pelos aparelhos, mas está vivo ainda, pode levar para casa tudo quebrado. Sabe o que eu descubro, gente? Quem está em cima do muro, algum momento vai cair. Quem está em cima do muro, ou seja, a indecisão da sua vida com Deus, em algum momento você cai para lá ou para cá. A minha experiência de vida, sabe o que fala? Normalmente cai para o lado errado, normalmente cai para o lado ruim, porque o mundo, o pecado, querido, só vai quebrar a nossa vida. Querido, se tem uma coisa que quebra, cara, o coração de pessoas, é o pecado. O pecado, querido, custa caro. Pode dar um momento de prazer, porque a propósito, se o pecado não proporcionasse prazer, ninguém pecava. Mas eu prometo para você, o pecado vai machucar, vai destruir o seu coração. Aquele jovem Eutico cai e é levado quebrado para casa. Gente, quero falar para você, muitas pessoas que elas estão em cima do muro, elas estão aqui em cima, de mãos dadas com Deus, de mãos dadas com o mundo, em cima do muro, em algum momento, ela vai cair de lá. Sabe o que é mais incrível, gente? Que o Espírito Santo, ele quer falar ao seu coração, a ponto que você tome uma decisão radical em caminhar com o Senhor. Amém. Não tente ficar em cima do muro com o Senhor. Isso é muito poderoso, porque quando a luz de Deus brilha sobre nós, quando essa presença de Deus vem sobre o nosso coração, nós desejamos imediatamente render a nossa vida a Jesus, porque viver com Jesus é uma decisão de entrega. Você entrega a sua vida para Jesus. Enquanto de fato você não entrega a sua vida, você não experimenta a experiência do novo nascimento. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, com o coração se crê, com a boca confessa. Agora, gente, a decisão mais incrível, que todos precisarão tomar individualmente, ninguém pode tomar por ti, por mais que pessoas te encorajem. Ouça, é apenas sua decisão de dizer, Jesus, está aqui a minha vida, eu decido abrir mão, tome o controle total dela, eu decido morrer para mim e viver para ti. Quando acontece isso, acontece a experiência do novo nascimento, porque o teu papel é crer, o teu papel é entregar, mas no momento que você entrega, algo sobrenatural, o Espírito Santo vem e te toca, e os seus olhos espirituais são abertos, e agora faz sentido, agora você tem sede de Deus. Agora, não que o pecado não bate na tua porta e você não tem tentações, mas o teu coração é agradar a Jesus, você quer servir a Jesus, ele se torna o seu mestre. Amém. Porque a fé pode até chegar ao seu coração, mas o que de fato muda a sua vida é a experiência do novo nascimento, é a experiência de entregar-se por completo ao Senhor. Eu quero falar uma notícia triste para você. Você pode vir por anos aqui dentro da igreja e ainda assim não ter entregue de fato o teu coração a Jesus. Você pode viver uma religião e dizer, Jesus, eu sei, eu tenho fé em ti, tu és o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, a fé alcançou o seu coração. Mas a minha pergunta é, de fato, você decidiu entregar a sua vida a Jesus? Entregar o controle dela a Jesus? Entregar a tua obediência, render-se por completo ao Senhor e dizer, não quero mais uma mão com o mundo e uma mão com Deus, estar em cima do muro como Eutico, não quero isso. Eu descobri, gente, que muitas pessoas procrastinam a sua entrega pelo Senhor, e você sabia que Jesus falou a respeito disso? Em Mateus capítulo 8, no verso 19,
Diz que aproximou-se um escriba, um mestre de Jesus, e falou: Jesus, aonde tu fores eu seguirei. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, para onde tu for eu estou indo, porque um discípulo de Jesus, ele segue Jesus aonde quer que ele vá. Amém. Isso fala o quê? Se tua palavra diz para mim para cá, Jesus, então eu te sigo. Amém. Se o Senhor pede para que eu obedeça, então eu te obedeço, porque eu te seguirei aonde queres que tu for. Amém. Porém é incrível que no verso 20, Jesus fala: as raposas têm os covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Verso 21, e outro dos seus discípulos, perceba, era alguém que caminhava perto de Jesus, disse: Senhor, permita primeiramente que eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Esse homem diz: Jesus, aonde for eu te seguirei. Jesus falou: ok, vamos lá. Um outro discípulo fala: Jesus, eu quero seguir também, mas deixa eu procrastinar um pouquinho, permita que eu primeiro sepulte o meu pai. Particularmente eu quero falar algo que eu acredito aqui. Eu não acredito que existe um velório em andamento. Eu não acredito que literalmente o pai do cara tinha morrido, e agora ele está dizendo: Jesus, eu vou lá enterrar o paizão, e depois eu já volto aqui para te seguir. Mas essa expressão, em deixa eu primeiro enterrar o meu pai, isso é uma expressão na verdade hebraica, que na verdade tinha a conotação de dizer: deixa eu primeiro passar mais um tempo e depois eu vou te seguir. É como se um futuro indefinido. E o sentido geral dessa expressão é o seguinte: até que o meu pai envelheça e morra, eu não posso atender o seu pedido. Alguns até hoje no Oriente Médio acreditam que essa expressão ainda é usada, quando alguém pede alguma coisa: você pode fazer isso agora por mim? Primeiro deixe meu pai morrer e eu sepultá-lo, depois eu poderei fazer por ti. Só que esse cara está dizendo para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas espera mais um pouco, deixa passar mais um tempo. Eu encontrei, cara, muitos jovens que disseram: deixa eu aproveitar um pouco mais a minha vida, cara, enquanto na verdade perder a vida por Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Quando você morre para si, quando você começa de fato a viver para o Senhor, ou você esperará você encontrar um pastor no banheiro com um copo de uísque, não é uísque, e dizer: eu usei minhas últimas 2 décadas da minha vida tentando tomar isso para me completar e vivendo dessa maneira, e eu perdi meu tempo. Jesus falou: aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Amém. Muitas vezes, cara, a gente está em cima do muro, a gente está procrastinando isso. Hoje eu lidero atualmente 2 grupos de GPS, tenho 2 grupos de GPS. Amém. Teve uma estação que eu liderava 4 grupos simultâneos de GPS. Glória a Deus, Deus tem levantado novos líderes, novas pessoas, semeando amor na vida de outras pessoas. Amém. E eu lembro que em um desses grupos que eu liderava, tinha um rapaz que ele já havia confessado Jesus com a sua boca, ele cria em Jesus, ele tinha fé em Jesus, ele vinha à igreja, não faltava, ele decidia apenas não se batizar nas águas. Ele dizia: não, ainda eu não estou pronto para isso. Eu expliquei para ele: cara, olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Essa é a nossa confissão pública da fé. Obviamente, tire da sua ideia que quando você precisa ser perfeito para se batizar, senão você nunca irá se batizar. Senão, inclusive, nós vamos desbatizar todas as pessoas. É um processo, é uma corrida. Mas mesmo assim ele não entendia, ele me dava algumas desculpas. Ele falava: Mateus, sabe o que é? A minha mãe vem de uma crença de religião, e os meus avós também, e eu acho que eles vão se frustrar se eu me batizar nas águas. Eu falei: entendo o que você está tentando me dizer, mas a sua decisão por Cristo, para ser mais importante que todas as coisas. A propósito, Jesus certa vez falou: quem quiser ser meu discípulo não pode amar seu pai, sua mãe, seu irmão. A sogra é fácil não amar, mas o restante não pode amar ninguém mais do que a mim. Mas o fato, querido, sabe o que eu descobri? Que muitas pessoas, a causa delas é quererem procrastinar a verdadeira entrega por Cristo. Esse cara não batizou, ou seja, porque o batismo fala a respeito dessa entrega, genuína entrega pelo Senhor. Passou mais um tempo, cara, esse cara sumiu, e eu fiquei sabendo a notícia. Mateus, a esposa dele descobriu que ele estava na verdade
triângulo amoroso. Estava com um caso extraconjugal e ele tinha essa amante e deu BO no relacionamento, a vida do cara se quebrou inteira. Eu entendi talvez o que fazia com que ele não tomasse decisão de entrega. Sabe o que, cara? Querer caminhar com uma mão com Jesus e uma mão com o mundo. Ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Jesus falou, cara, se você quiser ser amigo de Deus, imediatamente se constitui inimigo do mundo. Algumas pessoas olharão para você com desprezo. Uau, esse é o certinho, o santinho. Uau, santidade nos dias de hoje ofende. Se guardar em pureza e santidade ofende. Eu vi uma história, cara, mais absurda do planeta. O rapaz é aqui da nossa igreja e ele começou a ouvir a respeito de como deveria se separar, se guardar para o Senhor. Ele vivia uma vida de prostituição também, várias parcerias sexuais, e no coração dele ele falou, eu não quero mais viver assim, eu quero me guardar para o casamento. Quando eu casar, eu estarei em relação sexual com a minha esposa, ponto, não vou mudar isso. Ele começou a conhecer uma outra garota de uma outra igreja. Graças a Deus, essa aqui não era da nossa igreja, essa louca. Mas que tem louca aqui também. Diz que a mulher, ao sair para jantar com ele, no final do jantar, ela falou, você gostou de me conhecer? Eu falei, achei você interessante, temos uma jornada a conhecer, a caminhar. E ela falou, e é só isso? Ele falou, como assim? Ela falou, você não quer me dar uns pega não? Ele falou, cara, eu estava afim, porque a tentação está aqui, que não querer dar o pega não se chama não ser crente, se chama, desculpe, ser viado. Desculpe, homem tem atração por mulher, e eu caminho com Jesus, e até hoje o demônio está aqui tentando, mas ele falou, cara, eu decidi que eu não vou viver uma vida mais nesse mundo, eu vou agradar o Senhor Jesus. Amém. Cara, é o momento que você precisa decidir, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou me guardar, eu não vou deixar não vou protelar mais a minha decisão de entregar a minha vida a Cristo. Qual é a área que você precisa render na presença do Senhor? Qual é a área na sua vida que você precisa dizer, Jesus, eu quero cortar as pontes com o mundo, com a minha velha vida, e eu decido de fato entregar minha vida a Ti, controle ela. Amém, Jesus. Mais preocupado, Deus está mais preocupado com a nossa santidade do que a nossa felicidade. E você sabe por quê? Porque um homem santo é um homem feliz. Amém. Uma pessoa santa é uma pessoa feliz. Quando você começa a santificar para o Senhor, você começa a experimentar de fato aquilo que Jesus fala em João capítulo 10, o qual fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante, essa vida extraordinária só se tem caminhando nesse caminho com o Senhor, de entrega, muitas vezes de renúncia. Mas a palavra de Deus fala, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Quando você morre para si mesmo, é o momento que você começa a dar fruto genuíno na sua vida. Eu estou pregando sobre nós como igreja hoje, porque muitas pessoas já pararam de correr com Jesus. Muitas pessoas, a linha de partida, cara, foi muito boa, e o mundo começou a brilhar as suas ilusões. Aproveite a sua vida, procrastine a sua entrega, e pararam de correr com o Senhor. O apóstolo Paulo acusa esse homem chamado Demas de ter amado o mundo e ter abandonado a jornada com Deus. Eu não vou me deter nesse ponto, mas eu prometi para as outras 2 sessões que a gente teve hoje, eu não consegui falar, que eles poderiam ver no YouTube, então em 3 minutos eu vou encerrar. A terceira coisa que nos faz parar de correr com Deus, eu encerro a mensagem aqui, é o isolamento da comunhão com os santos. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, o apóstolo Paulo nos dá um conselho, ele fala, não deixe de congregar como é costume de alguns, mas antes fazemos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima.
Querido, uma das razões que mais fazem pessoas parar de caminhar com Deus, parar nessa corrida que Deus tinha para elas se afastarem das pessoas que Deus colocou para elas caminharem juntos, elas menosprezarem a comunhão com Deus, o estar junto na igreja, o congregar com outras pessoas que caminham com o Senhor. Eu descobri, gente, que essas pessoas normalmente são aquelas pessoas que têm o poder de corrigir a nossa vida, pessoas que Deus coloca na nossa vida para que você esteja perto. E eu diria para você, jamais se afaste das pessoas que Deus colocou na sua vida, que tem o poder de declarar palavras na sua vida, e muitas vezes até de dizer não para você, porque o isolamento é o lugar onde o inimigo prefere atacar. O apóstolo Paulo está dizendo, cara, não deixe de congregar. Esse congregar é estar na casa de Deus, mas é muito mais profundo que isso. Eu acredito que fala do relacionamento com outros cristãos. É por isso que a nossa igreja tem um princípio, o princípio do congregar, o princípio do relacionamento, que nós chamamos de grupos de GPS, o qual eu permito ter pessoas ao meu redor, que eu divido vida, que me conhecem, que têm oportunidade de me aconselhar, de me encorajar, de chorar, de rir comigo, de se divertir, mas muitas vezes também de me repreender. Isso é tão especial, porque uma das coisas que fazem muitas pessoas pararem de correr com Deus, elas não terem ninguém perto delas para repreenderem, para puxarem, para encorajarem, para disciplinarem quando precisam. No livro de 1 Samuel, Davi peca terrivelmente contra o Senhor. Ele vê uma mulher se banhando nua no rio, e por mais que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era apenas um homem. A propósito, não é pecado você ser homem, é pecado você querer ser Deus. Tu vives de pessoas que parecem que têm asas e voam. Davi olha a mulher, e Davi não resiste à tentação, ele manda chamar uma mulher chamada Batseba, ele se deita com ela, adultera com ela, e agora tem um problema muito grande, porque isso desencadeia muitos pecados na vida de Davi. Na tentativa de encobrir o adultério, Davi comete um assassinato, porque um pecado na nossa vida, a gente sempre vai levando a outro. Sabe o que é mais incrível? Davi fica por muito tempo, alguns acreditam mais de 3 anos e meio, cara, com o coração duro. Salmo 32 fala, oração de Davi: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Sabe por quê, cara? O pecado destrói até o teu corpo, meu bro. O pecado tira a vida dos seus ossos, o pecado tira a alegria do seu coração, e se a alegria faz o coração ficar, o rosto ficar alegre, o pecado, cara, te deixa até feio, meu bro. Tem uns que estão feios de tanto pecar, o diabo parece que botou fogo, apagou com o tamanco, velho, tão feio que tá, tanto pecado. Sabe o que é mais incrível? Em 2 Samuel capítulo 12, fala quando Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã põe o dedo na cara de Davi, fala: ó Davi, eu não tenho tempo para contar para você. Ele conta uma parábola, mas ele fala: tu pecou, cara, tu fez isso que não poderia ter feito, e eu estou aqui para botar o dedo na tua cara e dizer: se arrependa, eu estou te confrontando do teu pecado. Sabe o que Davi faz, gente? Davi é o rei, ele tem poder para fazer qualquer coisa. A palavra de Deus fala que Davi cai de joelhos, isso fala de humildade. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, eu estou aqui confessando o meu pecado, eu me arrependo. Eu queria sugerir algo para você hoje agora, perceba, isso é profundo. O que salvou Davi? Foi Natã, que apareceu lá e confrontou ele do pecado? Talvez você poderia dizer que sim, mas eu iria mais fundo hoje aqui. Eu acredito que o que salvou Davi é o seu coração em dizer: eu não vou afastar da minha vida as pessoas que têm o poder de me corrigir. Eu não vou afastar da minha vida as pessoas que têm autoridade sobre mim. Ele poderia ter muito ter dito: Natã, não quero nem te receber, eu sou o rei, eu mando. Mas sabe o que ele fala? Natã, vem aqui, eu não vou ficar isolado, vem aqui. E a palavra de Deus fala, Deus concede graça a Davi, Deus perdoa o seu pecado, Deus restaura a vida de Davi. Amém. Cara, eu quero falar algo contigo hoje aqui. Eu creio que Deus tem uma linda corrida para nós aqui. Nós começamos nessa linha de partida, estamos correndo bem agora nesse trajeto, mas a pergunta é: você vai terminar bem essa corrida? Você tem permitido talvez que ofensa, que o mundo e a sua ilusão
Você está vivendo de maneira isolada do lugar onde Deus te plantou para estar em comunhão, em ser vulnerável contra os irmãos, deixar eles tocarem a sua vida para que você seja curado. Hoje o Espírito Santo, Ele está aqui ministrando no nosso coração, para que, como o apóstolo Paulo, um dia a gente possa dizer: eu lutei o bom combate, eu guardei a minha fé, e eu completei a corrida que Deus tinha para mim. Quantos recebem essa palavra? Podem dizer um amém de vocês? Vamos ficar de pé para nós orarmos, irmãos.